Bom dia, turma. Bom dia, Ana. Bom dia. Gente, todo mundo está vendo o slide aí? Bom dia, meu anjo. Bom dia para todos. Todo mundo está conseguindo ver o slide? Tá? Então, olha só. Vocês também conseguiram imprimir ou copiar a folhinha de exercícios que eu mandei? Do capítulo 1, do capítulo 2. Vocês estão com ela aí, com a folhinha? Ok, Ana. Ok, Gabriel. Então, olha só. No caso, quem não estiver, ela vai estar, a folhinha, na Agenda Edu. Caso você não consiga imprimir, você pode copiar as questões para o caderno de redação de literatura. Tá? Caso quem tenha um caderno de literatura, copie no caderno de literatura. Caso quem não tenha, só tenha o caderno de redação, copie no de redação. Tá? Então, olha só, turma. O que a gente vai falar primeiro? A gente vai começar a falar do nosso livro, né? Do livro da Malala, que é a menina que quer ir para a escola. A gente vai ver alguns parágrafos e depois disso a gente vai pegar e vai discutir um pouco sobre, tá? Então, olha só, turma, aqui nós temos as crianças, né, que gostam ou ainda aprenderão a gostar da escola. Oi, Bernardo. Bom dia, professor. Bom dia, filho, tudo bem? Sim. Então, olha só, turma, vamos dar uma reparadinha aí, né? Todo mundo já sabe mais ou menos que a gente está falando de uma cultura diferente da nossa, e a gente vai descobrir essa cultura conforme nós formos lendo o livro. Todo mundo sabe também que esse livro ele foi escrito, lembra, numa das nossas primeiras aulas, que foi escrito por uma jornalista, que é a própria Adriana Carranca, que ela costuma frequentar esse tipo de ambiente, que é guerra, e ela costuma a falar sobre, né, como foi, o que aconteceu. Então, vamos ao capítulo 1, turma, para a gente poder entender aqui, né? Malala era uma menina que queria ir para a escola, mas no lugar onde vivia, isso era proibido. Livro só escondido. No caminho para a escola havia muitos perigos, riscos inimagináveis de morte até. Esse lugar se chama Vale do Suat. Se pronuncia desse jeito, 7º ano, Suat, tá? O Vale do Suat fica num país distante chamado Paquistão. Aí aqui, turma, no segundo parágrafo, vai começar a definir como que era, na verdade, esse parque, esse vale, né? Era um vale, os campos eram verdes, no caso ele vai usar o adjetivo verdejantes, cercado por montanhas gigantes, que a neve pinta de branco quase um ano inteiro. A neve pinta de branco quase um ano inteiro. No verão, quando o sol aquece os picos, a neve derrete e se junta ao rio Suat, que desce serpenteando a serra até o encontro do rio. Veja como que ele fala, gente, serpenteando, né? Como se fossem os movimentos sinuosos de uma serpente. Até o encontro do rio Cabu, este vindo de um país vizinho, que no caso seria, gente, o Afeganistão, ou seja, o Afeganistão seria vizinho ao Paquistão. Ali, entre a magnífica cordilheira de Hindu Kush e as águas cristalinas dos rios, com um pé no Paquistão e outro no Afeganistão, vivem há mais de 2.000 anos os Patuns, né? Como Malala.
São tão belas e férteis as suas terras que poderosos imperadores tentaram conquistá-las. Até Alexandre o Grande, o maior deles. Ou seja, gente, o lugar era muito bonito. Então, por ser um lugar muito bonito, acabava que chamava a atenção dos imperadores na época, né? No caso, o Alexandre o Grande, que era o maior deles, o rei dos reis viajou ao Vale do Suates no ano 328 a.C. Desafiou deuses que se acreditavam protegerem o vale, cruzou rios apinhados de gaviais, venceu os montes, lutou batalhas atrozes, mas ao enfrentar os bravos patuns, acabou ferido e por isso admitiu não ser um deus imortal, mas um homem comum. Então, olha isso, gente. Ele estava na categoria do deus, o próprio Alexandre o Grande. Ele achava que ele era invencível até ter sido derrotado por esses povos. No caso, os patuns, né? Acabou ferido e por isso admitiu não ser um deus imortal, mas um homem comum. Seus escritos não sobreviveram intactos ao tempo, mas persistem nas lendas do Swat. No caso, né, gente, o que seriam os patuns? Né? Seria um povo guerreiro que vive ao longo do Hindu, entre o Afeganistão central e o norte do Paquistão. Sua origem é incerta, ou seja, as pessoas não sabem como eles surgiram. Uns acreditam tratar-se de uma das 10 tribos perdidas de Israel, embora não acham provas históricas sobre isso. Outros dizem que eles vêm da mistura de povos arianos e de invasores, eram chamados de povos das montanhas. Gente, alguém poderia ler esse próximo parágrafo para mim? Quem poderia ler? Alexandre teria dito que os patuns eram tão ferozes quanto os leões. Estou envolvido na terra de um povo leonino e valente, onde cada pé de chão é como uma parede de aço, confrontando meus soldados. Todos nestas terras podem ser chamados de Alexandre. Me chame de novo aí no... Ah, tá, calma aí. Pode, Ana. Leia o próximo para mim, meu amor, por favor. Aqui onde está meu cursor, ó. Bom dia, professor. Oi? Gengis Khan, bom dia. Bom dia, meu anjo. Gengis Khan, fundador do maior império da história, atravessou essas terras no ano de 1200 com seus cavalos de guerra e arqueiros tão hábeis que eram capazes de acertar o alvo com suas flechas mais de 500 metros de distância. Deixou como herança o Bukasp, um jogo bélico em que cavaleiros disputavam uma cabra sem cabeça. Era assim que eles treinavam seus guerreiros nas montanhas, e os pastuns aprenderam com eles. Ok. Ó, outros conquistadores vieram, mas os pastuns nunca se deixaram dominar porque são um povo muito bravo e valente, o mais bravo e valente de todos os povos bravos e valentes. Foi assim que o filósofo grego Heródoto, o pai da história, descreveu os indianos que viviam por volta de 430 a.C., em um lugar chamado Patuíque, onde fica hoje o Vale do Suat, um lugar habitado por formigas gigantes que garimpavam ouro no deserto por camelos que corriam como cavalos e pelo povo mais guerreiro de todos. Foi deles que as meninas do Suat herdaram sua coragem. Bem, gente, por enquanto, a Malala ela não está entrando diretamente, né? Nós estamos conhecendo o ambiente, nós estamos sabendo onde que essa menina viveu, o que aconteceu na história nesse lugar, para a gente poder entender o que aconteceu com ela, na verdade. Foi deles que as meninas do SWAT herdaram sua coragem. Então, gente, todo mundo sabe que a Malala é uma menina extremamente corajosa. Então, para a gente poder entender de onde essas meninas, a menina, mulher, sexo frágil, aquela velha história preconceituosa, né, gente? Colocando a mulher numa situação menor que o homem, e nós sabemos que isso não existe. E de onde que elas se inspiraram, onde que elas viram, onde que elas adquiriram essa coragem toda, né? Foi do próprio povo do SWAT, né? Então, olha só, gente, aqui no caso tem algumas explicações, né? O que era gavial? Era um crocodilo que habita o rio. Aí aqui, quando vocês tiverem um livro, vocês podem, sem o menor problema, consultar. Lembrando, turma, que essa aula vai estar disponibilizada, vai estar disponível, né, na Agenda Edu, né, e no próprio YouTube, né, também. Sim, é um tipo de cultura.
sempre vai estar voltado para a questão cultural. Primeiro a gente está entendendo a cultura de um povo para poder entender como que era essa questão cultural, né? O que que a menina poderia, o que que a menina não poderia, que isso não deixa de ser, né, Ana, algo cultural. Então, aqui, né, gente, nós temos uma imagem, voltando para a questão dos próprios ensinamentos, está no livro de vocês. Então, olha só, Benazir se tornou a primeira mulher a assumir o posto mais alto de um país muçulmano, o de primeira-ministra do Paquistão. Mas os mesmos homens que perseguiram Malala tampouco a deixavam em paz, até que um dia ela não conseguiu mais escapar das garras deles. Benazir Bhutto morreu em um atentado à bomba. Mergulhado nas recordações, Adnan passa os dedos delicados, porque os príncipes... Calma aí. Para os dedos delicados, porque os príncipes têm dedos muito delicados e unhas feitas sobre uma foto do bisavô paterno. Ou seja, gente, ela foi visitar, né, o bisavô. Na verdade, ela foi visitar o príncipe, que ele não era príncipe, né, ele era um ex-príncipe. E aqui, no caso, sem querer, o professor de vocês engoliu a parte, né, onde falava que... Quem está com o livro aí, turma? Quem está com o livro pode acompanhar, por favor, na página... Já só o tio pegar aqui, né? Então, olha só. É no capítulo 2, a gente está começando o capítulo 2, tá? Isso, então, começando o capítulo 2, então, Érica, Gabriel, Guilherme, Neeme, Liana, Lucas, isso aí. Então, no início do capítulo 2, turma, ele fala assim: num passado não muito distante, o Suat foi habitado por príncipes e princesas, reis e rainhas, como nos vales encantados dos contos de fadas. Só que de verdade, todo mundo já se achou onde que eu estou? Obrigado, Guilherme. Isso aí, página 13. Aí depois, gente, eu acho curioso que ainda existem reis e rainhas, príncipes e princesas de verdade. Ou seja, a nossa autora, a nossa escritora, ela foi visitar e chegando lá, ela não acreditava que tinha príncipes e princesas, né? Realmente não tinham mais, né? Tanto, gente, que no livro, quando ele fala, o próprio Miangu Adnan Aurangzeb, né? Mas agora ele é um ex-príncipe. Vejam como está falando, gente. Que ele usa terno e gravata, que ele mora em uma casa. Como assim um príncipe mora em uma casa? Geralmente o príncipe vai morar em um palácio, porque já não tem um castelo. É uma casa pequena para um príncipe. Mas as paredes escolheram ainda, guardam seus encantos nas relíquias dos tempos em que o Vale do Suat era um reino grandioso. Enquanto tomávamos chá em xícaras de ouro, olha isso, gente, isso é incrível. Por exemplo, ele era ex-príncipe, mas ele continuava com a elegância de um príncipe e os hábitos de um príncipe, né? Ou seja, ele não era príncipe, mas eles tomavam chá em xícaras de ouro e porcelana, gente. Isso é ser chique demais, você é muito príncipe, né? Ele me mostrou fotos de sua infância e foi como se fizéssemos uma viagem no tempo. Ou seja, turma, ela não acreditava que existia um príncipe de verdade, então naquele momento não existia um príncipe, embora existiam os príncipes em algum momento da história no Vale do Suat. Ele não morava mais num palácio, né? Ele estava morando em uma casa simples para um príncipe, mas ainda tinham hábitos de elegância, de requinte, como tomar chá em xícaras de ouro e porcelana. E eles começaram a trocar ideias, eles começaram a falar sobre coisas antigas que aconteceram no passado. Em uma delas está o avô materno, o general Ayub Khan, que foi presidente do Paquistão, né? Após tomar o poder em um golpe, era um general poderoso ele.
Ao seu lado, chama atenção com uma moça elegante, no caso, a foto. Ela está registrando sobre a foto. De penteado preciso. Bem se vê que são fotos antigas, porque no SWAT as mulheres já não podem exibir o cabelo. Ou seja, ela já estava numa parte que a mulher já estava colocando o véu, né, gente? Não podia mais exibir o cabelo. Em outra foto, a mesma moça cumprimenta as alunas de uma escola quando as meninas ainda podiam estudar com segurança. A moça é a filha do general, a mãe do príncipe, Adnan Nassim. Nassim se casou com Mingu Aurangzeb, o último sucessor coroado do Swat, pai de Adnan. O menino mirrado e de calças curtas na foto é ele, sem o farto bigode de agora. Então, a questão cultural, Ana, que você tanto falava, sim, Érica, a questão que você tanto fala, Ana, cultural, né? Cultural, a mulher não pode mais ficar com o cabelo à mostra, a mulher não pode deixar os seus cabelos aparecendo. Tem a necessidade do nosso véu, né, Érica, que é chamado de... Fala no microfone, por favor, Érica, para todo mundo ouvir. Hijab. Muito bem, sua metida. Então, olha só. O menino, no caso, a menina de vestido rodado, que aparece na fotografia brincando com ele, era a melhor amiga de infância do príncipe, Benazir Bhutto. Você já ouviu falar dela? Então, vamos lá. Quando cresceu, Benazir numa questão cultural, sim. Uma questão cultural, né, que varia de país para país, sim. Se tornou a primeira mulher e assumiu o posto mais alto de um país muçulmano, de primeira-ministra do Paquistão. Mas os mesmos homens que perseguiam Malala tão pouco a deixavam em paz, até que um dia ela não conseguiu mais escapar das garras deles. Benazir Bhutto morreu em um atentado à bomba. Mergulhado nas recordações, Adnan passa os dedos delicados, porque os príncipes têm dedos muito delicados e unhas feitas. Sobre uma foto do bisavô paterno, como se quisesse lhe fazer um carinho. O príncipe tem muita saudade desse bisavô. Oi, Maria, deixa eu te falar. Você falou do kit, mas você esqueceu de falar o mais importante, a data. Eu vou colocar hoje para agendas, porque total, você não falou a data. Gente, tem alguém com o microfone ligado aí, eu estou ficando perdido. Desliguem o microfone, por favor. Vocês só ativem o microfone quando for falar, tá? Por favor. Então, olha só. Eu não sabia se era alguém me perguntando ou se era alguém falando. Então olha só, turma. Olha quem o príncipe, né? A própria questão dos gestos delicados de um príncipe. Fala da unha, da mão, né? Quando tem até a expressão a mão de um príncipe, né? Como se ele não fizesse força bruta. Então, na própria fotografia, ele está aparecendo no dia em que foi coroado. Em outra, com seus soldados em uma expedição, usava meias até os joelhos. Olha isso, gente. Calças curtas e óculos com lentes de fundo de garrafa. Parecia um menino grande vestindo roupas de criança. Um pequeno príncipe de barba branca. Não queria, porém, viajar pelo mundo, mas levar o mundo até o Swat. Esse era o seu sonho. Ou seja, ele queria que as pessoas conhecessem o vale. Ele não queria sair pelo mundo, ele queria que as pessoas issem até ele. No caso, o rio Swat, né? Então, turma, um dia, a rainha Elizabeth II, do Reino Unido, visitou o vale. Encantou-se com o Palácio Branco, a residência do verão do vale, né? O castelo tem esse nome porque é todo de mármore branco. E faz lembrar, gente, o próprio monumento que tem na Índia, né, que é o Taj Mahal, que é cercado de montanhas nevadas. Era no jardim do Palácio Branco, onde as flores pincelam de cores a paisagem do verão. Que Malala e as amigas da escola mais gostavam de fazer piqueniques. Contei ao príncipe, né, que um dia eu também conheci a rainha Elizabeth. Vocês vejam, gente, como que ela fala. Contei. Vocês percebam que a narrativa ela está sempre em primeira pessoa. Vocês estão percebendo isso? Por quê?
porque a nossa autora ela está narrando algo que ela viveu. Então, quando ela fala, eu contei, contei ao príncipe que um dia eu também conheci a Rainha Elizabeth. Foi quando eu morava na Inglaterra, onde ela vive. Estávamos em uma pequena igreja, uma capela muito antiga, fica nos fundos do Palácio de Windsor, a residência oficial da rainha, o maior castelo do mundo ainda ocupado, o maior do mundo. Fui lá porque uma amiga muçulmana como Malala nunca tinha entrado em uma igreja e estava muito curiosa. Então pediu que eu levasse. Então pediu, né, que eu levasse. Quando eu visitei o Egito, a Dina, essa minha amiga, havia me levado para conhecer as mais belas mesquitas de sua terra. Então eu retribuí a gentileza. Qual não foi nossa surpresa? Está aqui, né, gente, a definição: mesquita, onde os muçulmanos rezam; igreja, onde os cristãos rezam; capela pequena; sinagoga, onde os judeus rezam; templo budista, onde os budistas rezam. Qual não foi nossa surpresa quando vimos que lá estava a rainha, assistindo à missa, elegante em teu tolé verde água e chapéu no mesmo tom. Na saída eu esperava vê-la embora em uma carruagem, como nos detalhes da realeza, mas ao final ela entrou em seu carro, um jaguar verde. Que chato, hein, gente? Ela deve mesmo gostar dessa cor e seguiu ao volante, dirigindo pelos jardins da pequena igreja até os portões de seu palácio. Antes de se despedir, aproximou-se do nosso grupo e perguntou: vocês são estudantes da escola de Londres? Nós éramos, mas não conseguíamos nem falar de tão espantadas. Então ela disse: muito bem, estudem bastante, porque a educação é muito importante para meninos e meninas. O Vale de Swat também achava a educação importante. Foi ele quem abriu as primeiras escolas para as meninas no Vale. Mas isso foi antes da guerra e das meninas serem proibidas de estudar. Para saber como tudo aconteceu, segui viagem rumo ao Vale do Swat. Então, olha só, gente. Tem uma folhinha, né, que eu pedi para vocês imprimirem. Como eu falei, quem não está com a folhinha, não consegue imprimir, não tem problema. Essa folha que eu peguei, vão lá na Agenda Edu e escrevam, copia no caderno. Pode ser no caderno de redação ou de literatura, tá? Em que país Malala nasceu, turma? Brasil, Paquistão, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina. A Malala nasceu em que país? Vamos ao chat. Muito bem, Ana. Paquistão. Então, a resposta seria a letra B, né? Letra B. Boa, Bernardo. Isso aí, Guilherme. Ela nasceu no Paquistão. Vamos para a próxima, turma. Como é o país onde Malala nasceu? Todas as crianças vão à escola? Nenhuma criança vai à escola. Gente, coloquem um pontinho aqui, ó, que eu comi o ponto sem querer, ó. Eu não sei se aí na folha de vocês está com ponto, porque aqui eu não coloquei. Poucas crianças frequentam escolas. Não existem escolas. Só as mulheres vão à escola. No caso aqui, gente, qual seria a alternativa? Não, porque olha só, a gente vai descobrir que no livro, com o passar do tempo, alguns meninos iam à escola. As meninas que não iam, mas os meninos iam. Então, no caso, seriam poucas crianças frequentam escolas, porque só quem ia eram os meninos. É a letra C, turma. Isso, Gabi, muito bem. Ó. Complete as lacunas abaixo. O fica em um país distante, chamado... Então, aqui, turma, seria o
Vamos completar aqui. Vamos lá. Isso aí, Ana. O Vale do Soate. Isso, muito bem. O Vale do Soate fica em um país distante chamado Paquistão. Isso aí, Bernardo. Então, no caso, Vale do Soate, em um país distante chamado Paquistão. Agora B, gente. São tão belas e férteis suas terras que poderosos imperadores. Isso aí. Que poderosos imperadores tentaram conquistá-las, até Alexandre o Grande. Isso aí. Gente, o Alexandre tem que ser escrito com A maiúsculo, tá? O grande, o maior deles. Então, no caso, vamos para a próxima. C. Malala era uma menina que queria ir para a escola. Mas no lugar onde morava, isso era proibido. Isso aí, Guilherme. Então, vamos lá, turma. Vou repetir aqui, tá? As lacunas. O Vale do Soate fica em um país distante chamado Paquistão. São tão belas e férteis suas terras que poderosos imperadores tentaram conquistá-las, até Alexandre o Grande, o maior deles. C. Malala era uma menina que queria ir para a escola, mas no lugar onde morava, isso era proibido. Vamos para a próxima, tá? Coloque V para verdadeiro e F para falso. Então, olha só, turma. Malala morava em um lugar que, no caminho de ir para a escola, havia muitos perigos, inclusive riscos inimagináveis de morte até. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, muito bem. As terras do Vale do Soate eram feias e inférteis. Assim, nenhum imperador tinha interesse em conquistá-las. Verdadeiro ou falso, turma? No caso aqui, turma, é falsa, porque as terras do Vale do Soate, segundo o livro, eram belas e férteis. Por isso que os imperadores queriam... Isso aí, Guilherme, falsa. Por isso que os imperadores queriam conquistá-las, né? Letra C. No verão, quando o sol aquece os picos, a neve derrete e se junta ao rio Suate, que desce serpenteando a serra até o encontro do rio Cabu, este vindo de um país vizinho, que é o Japão. Verdadeiro ou falso, turma? Falso. Por que é falso, turma? Porque, na verdade, não era o Japão não é um país vizinho. O país vizinho que é citado é o Afeganistão. D. Os Pachuns viviam há mais de 500 anos no Vale do Suate. Falso. Por quê, gente? Eles viviam há mais de 2.000 anos. Então, também é falsa. Isso aí.
Quem é que está respondendo aqui? Micro. Quem é micro? É porque o nome está micro. Quem é esse aluno que está com o nome de micro? Ah, Enzo. Então tá, Enzo. Vamos lá. Então, turma, como é que ficou aí? Ficou verdadeiro, falso, falso e falso. Vamos à próxima, né? O que o imperador Alexandre o Grande quis dizer com a afirmação abaixo? Estou envolvido na terra de um povo leonino e valente, onde cada pé do chão é como uma parede de aço confrontando meus soldados. Todos nesta terra podem ser chamados de Alexandre. O que ele quer dizer aí, turma? Isso aí, Bernardo, mas na verdade ele está falando, no caso, qual é o povo, gente, que ele está se referindo? Está se referindo aos patuns, né? Então é isso que a gente tem que colocar, né? Ó. A resposta eu vou colocar no chat. Eram tão ferozes. Ele faz uma comparação desse povo com algum animal. No caso, turma, isso aí, Bernardo, com o leão, que os patuns eram tão ferozes quanto os leões. Essa é a resposta do número 5. Vamos para 6, gente. Fale sobre Miangun Adnan Aurangzeb. Quem ele era, na verdade, né, turma? No caso, como que a gente pode colocar aí? Então, vamos lá, né? Ele era o quê, gente? Ele era um ex-príncipe, ele era um ex-príncipe ele era um ex-príncipe, mas continuava com os seus hábitos de nobreza, né? Ele usava terno e gravata, ele tomava chá numa xícara, né, de porcelana e ouro, de nobreza. Por exemplo, usava terno e gravata e tomava. Não tinha mais castelo. E tomava chá em uma xícara de ouro e porcelana. Ele morava numa casa simples, Ana, você pode colocar isso também. Morava em uma casa simples. Morava em uma casa simples. Ele não tinha castelo, já que ele era um ex-príncipe, né? E ele era receptivo. Lembra que ele tinha atendido a nossa autora? Ele era receptivo e sensível. Lembra, gente, que quando ela detectou que ele passava os dedos numa fotografia. Gente, então, olha só, essa questão aqui que eu coloquei, ele era receptivo, sensível, também entra na 6, tá? A resposta está no chat. Turma, lembrando que receptivo
é aquela pessoa que recebe alguém, né? Educado, ele era educado. A gente pode falar também que ele era educado. Também não poderia esperar uma outra coisa de um príncipe, né? Mesmo sendo ex. Posso ir para 7, turma? Que tipo de sensação ou sentimento o ex-príncipe Miango Adnan Aurangzeb demonstra ao passar os dedos na foto de seu, comi o S aqui, de seu bisavô paterno? Que tipo, gente, de sensação ou sentimento ele estava demonstrando para a gente? Tá, uma lembrança, sim, era uma lembrança, mas uma lembrança, essa lembrança despertava o que nele? Isso aí, afeto, saudade, carinho, sensibilidade. Ele era uma pessoa sensível, né? Então a gente pode colocar afeto, carinho, sensibilidade, saudade, né, gente? No caso, essa seria a número 7. Sim, Isa, emoção, né? Emoção. Ele era emotivo. Ele era emotivo, sim. Posso ir para 8, turma? Quem está com o microfone ligado aí está querendo falar alguma coisa? Eita, foi mal, você. Tá, imagina. Vamos para a próxima aqui, turma. Então vamos, Duda, vamos para a próxima. Por que o palhaço, por que o Palácio Branco tinha esse nome, gente? Isso aí, Bernardo, muito bem. Porque era feito de pedras brancas de mármore. Aí, gente, ó, vamos aqui copiar. Isso aí também pode ser, Guilherme. Que era feito de mármore. Enzo, não esquece de falar que era mármore branco, porque tem outros tipos de mármore, tá? Vamos aproveitar a resposta do Bernardo, né? Muito bem. Fazia até uma comparação ao Taj Mahal, né, turma? Agora vamos para a próxima. Que personalidade foi citada na conversa entre a autora e o ex-príncipe Miango Adnan Aurangzeb? Observe a imagem abaixo. Uma pista, né, gente? A dica. Então, no caso, a 9 seria a rainha, né? A Rainha Elizabeth. Rainha Elizabeth II. Isso, do Reino Unido. Isso, a rainha, Enzo. Turma, a resposta está no chat. A nossa aula está acabando, nós temos menos de 1 minuto. Tá? Foi um prazer dar aula para vocês hoje. Leiam o capítulo 3º do nosso livro da Malala. Fiquem com Deus. Não deixem o avô e a avó, ninguém na rua, todo mundo dentro de casa. Tá? Tchau, fiquem com Deus, um beijo grande. Tchau, 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 tchau.